Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Meu nome é Henrique Caldeiro, sou professor de História e historiador. E hoje eu queria falar sobre volta às aulas em outros tempos, nos tempos medievais. O que estaria na lista de compras ou na lista de volta às aulas de um universitário medieval. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Se você gosta do tema, já clica aí no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Então, para começar aqui a nossa lista de volta às aulas do estudante medieval universitário, o primeiro item é pergaminho. Então, pergaminho, para quem não sabe, é um material feito de pele animal, geralmente cabra, caprinos e ovinos em geral, e era preparado assim um trabalho, um material de dificílimo processamento, assim, um trabalho árduo para se fazer um pergaminho assim fininho, bom, que pareça o que a gente tem de papel hoje. Inclusive já existia papel nesse tempo, mas não era muito usado na Europa. O papel era um material meio made in China, literalmente, o papel provavelmente foi inventado na China e só passou a ser usado mais amplamente na Europa a partir do século XV, ali nos tempos da imprensa e tal. Mas o pergaminho era o que se usava mais nos séculos XII, XIII, quando as universidades medievais começam, e o pergaminho era o que a gente usa hoje como papel mesmo, né? Então, para um caderno, por exemplo, que seria um item básico da vida escolar, hoje em dia, o substituto dele medieval seria mais ou menos o pergaminho. Mas pergaminho era um material caríssimo nessa época, então ele ficava reservado de fato a fazer as anotações mais importantes, fundamentais ali do cotidiano acadêmico ou para coisas como enviar cartas, né? Ou fazer uma petição oficial, algum tipo de coisa desse tipo. O que se usava para rascunhar, para escrever durante as aulas ali pensamentos rápidos, né? Anotar em tópicos alguma coisa ali que o professor falou, eram tábuas de cera, que é o material, o item 2 aí da nossa lista de compras do estudante medieval universitário. As tábuas de cera eram basicamente exatamente isso, né? Tábuas com cera em cima, e você usava um objeto pontiagudo, assim, um estilete, alguma coisa desse tipo, para fincar, né? Para afundar, escrever afundando assim, a cera, né? Entalhando a cera. Para apagar, você simplesmente passava ali, raspava a parte de cima e ia usando a cera que sobrava embaixo, né? Como se fossem camadas de cera que você ia removendo para apagar e escrevia e depois passava aquelas informações que fossem mais importantes ou de forma mais sistematizada para um pergaminho, né? Então as tábuas de cera eram absolutamente cruciais ali para você fazer essas anotações mais básicas, até fazer um rascunho da carta antes de escrever. Então usava-se muito mais as tábuas de cera do que os pergaminhos. E claro, né, na hora de passar isso para o pergaminho, você não bastava apenas o pergaminho, você precisa de alguma coisa para escrever nele, né? Então esse é o item 3 aí da nossa lista, é o cálamo, ou a pena. O cálamo é uma espécie de uma cana fininha, um pedaço, um entalhe de cana de ponta fina que você molha na tinta e escreve. E a pena, obviamente, uma pena de uma ave. Geralmente, aves grandes eram utilizadas, um ganso, por exemplo, para fazer uma pena maior para determinados tipos de escritas, e aves menores, como corujas ou corvos, eram usadas, as penas dessas aves eram usadas para usar uma letra menor, fazer anotações mais curtinhas, como registros matemáticos, né, ou contas matemáticas, ou então registros administrativos, essas coisas assim, para não gastar muito papiro, você usava penas menores, né? Então eram essas duas possibilidades, eram basicamente o lápis e a caneta, né, do estudante medieval universitário. E como eu já antecipei aqui, né, você precisa também da tinta, né? Se você passar a pena ou o cálamo num pergaminho, você não tem nada, né? Você tem um pergaminho riscado, mas você precisa você precisa da tinta para realmente escrever. E a tinta no período medieval era feita basicamente de duas formas, a tinta preta, pelo menos, que era utilizada para escrita, que era alguma substância que funcionasse como uma goma ali, para dar liga, e você utilizava uma base de carvão ou de ferro, de sulfato de ferro, galha de ferro que eles falavam, que servia então para fazer um pigmento preto e gosmento que você pegava lá o cálamo ou a pena, né, com a ponta fina e escrevia ali nos seus pergaminhos medievais. Mas até então nós estamos falando de escrita, né? Então falamos do pergaminho, falamos da tábua de cera, falamos do cálamo, da pena e da tinta, mas também tem a leitura, né? Então quinto material escolar do estudante universitário medieval são os livros, né? Parece óbvio, né? Claro, livros. Mas, na verdade, esse talvez seja o item menos necessário do estudante medieval, porque
realmente os livros eram caríssimos, né? Se o pergaminho era muito caro, o livro, que é feito de vários pergaminhos, era caríssimo. Então não se esperava exatamente que os estudantes medievais tivessem livros. As aulas geralmente já eram leituras de livros, então geralmente o professor lia ali os livros clássicos, alguns poucos seletos livros clássicos, lia Aristóteles, Santo Agostinho na teologia, Galeno na medicina, alguns autores bem consolidados, e esses livros eram sempre lidos com explicações e exemplos dos professores. Então, não era necessário que o aluno tivesse o livro, mas se esse aluno dispunha ali de bens suficientes, né, de uma família generosa ou de um patrocinador, ele poderia ter os livros ali para estudar posteriormente com mais atenção, né, tirar suas próprias conclusões com mais calma daqueles livros. E agora que nós já temos o nosso estudante medieval hipotético aqui com todos os materiais de escrita e leitura disponíveis, a gente precisa colocar uma roupinha nele, né, para ele não passar muito frio, né? Então, um item fundamental do estudante medieval são roupas e basicamente o uniforme que se utilizava, que eram as togas, que se vê muito em filme, por exemplo, em pinturas, e era muito parecida com o que o clero também usava, né? Afinal de contas, a universidade medieval se desenvolve num contexto aí bastante próximo e bastante relacionado à Igreja Católica, né? Então, de novo, isso pode ficar para outro vídeo. Mas então essas togas, né, inicialmente pretas ou escuras, eram utilizadas como uma espécie de uniforme, mas ao longo do tempo, em algumas universidades, passou-se a adotar togas diferentes para níveis diferentes. Então, por exemplo, o bacharel teria uma toga, o mestre teria outra toga e o doutor teria outra toga. E sim, bacharelado, mestrado e doutorado existem desde os primórdios da universidade, né? Desde o século XII, XIII, né? Então isso é antiquíssimo. E finalmente, talvez o item mais inesperado dessa lista, mas não menos importante, é a faca. Sim, uma boa faca seria um instrumento absolutamente crucial para um estudante medieval. Primeiro porque ele precisa comer, e geralmente ele precisa ter a própria faca para fazer as suas refeições sem maiores dificuldades. Segundo, que ele precisa dessa faca para entalhar, por exemplo, algum objeto, para cortar o pergaminho na forma, ali no tamanho desejado, necessário, para fazer a ponta do cálamo ou da pena dele, né, como se fosse um apontador ali de lápis. E também, por que não, para estar mais seguro caso alguma confusão aconteça perto dele, né? Então, acredite se quiser, eram muito comuns os conflitos ali, não só entre universitários, mas entre os universitários e o povo ao redor, né? Primeiro porque em algumas cidades os cidadãos não gostavam muito dos universitários, então era comum que tivessem brigas generalizadas nas cidades entre os locais, por assim dizer, e os acadêmicos. E segundo que a situação de ser um universitário na Idade Média era uma coisa bem delicada, que geralmente você estava fora do seu país, você não falava as línguas, as leis do local acabavam sendo usadas de forma abusiva contra você, então você estava numa situação bem vulnerável. Então ter uma faquinha bem amolada na bolsa, né, com fácil acesso ali, poderia salvar sua pele. Então são basicamente esses os 7 materiais essenciais aí do universitário medieval que eu separei aqui para falar. Se você achou essa lista interessante e inusitada, deixe aí seus comentários aí embaixo, clique no gostei e se inscreva no canal. E se quiser mais vídeos sobre vida universitária, né, como é que eram as aulas, o que uma pessoa aprendia numa universidade medieval, qualquer coisa desse tipo, deixe aí também nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre o assunto que me apraz bastante. Então é isso, muito obrigado por assistir, um prazer sempre tê-lo aqui conosco e até o próximo vídeo.